É isso. Oi, oi, senhoras e senhores, ouvintes do maior podcast de cinema do mundo. Sejam muito bem-vindos ao nono episódio do Que Você Viu. Eu não sou o Edman Correia, mas humildemente representando o canal do Erd, eu sou Bruno Araújo, vulgo Brunão, e aqui comigo hoje, dividindo a responsabilidade de falar de cinema, o mestre cinemático, premiado diretor de Brasília, hein? Edman Correia. E aí, Ed? Fala, Brunão. Aí o Brunão estreando na abertura. Curti. Como você tá, meu Só lindo? treinei 50 vezes. Tá tudo certo, é assim mesmo. Eu tô Hoje bem, e tu? tô firme e forte, feito um prego na manteiga, igual você fala. Como sempre. E tu que fala, essa frase é sua. Eu falo prego na areia e você fala prego na manteiga. Prego na manteiga, é isso mesmo. Hoje aqui vamos falar de boas gargalhadas e algumas gargalhadas nem tão boas, né? Vamos falar de comédia. Então, se ajeita na cadeirinha aí que tá começando mais um episódio do Que Você Viu. Antes de começar, muito obrigado por prestigiar nosso podcast. É muito importante pra gente que vocês estejam escutando e gostando e tudo mais. E, enfim, é feito de coração para vocês. E se vocês gostam do conteúdo, não deixe de seguir as redes sociais, que é canal do Erd no YouTube e canal do Erd tudo junto no Insta, Erd sendo ERD, Erd. E é isso, sem mais delongas, vamos começar. Ed, essa nossa pauta, ela, ela surgiu de uma necessidade que a gente tem de, de ajudar nossos ouvintes, mas também de uma necessidade que a gente tem na hora de comer. Como assim? Então, eu e o Ed, a gente não consegue comer sem colocar alguma coisa para assistir. Eu sei que é o caso para muitos de vocês que estão ouvindo a gente. Então, a gente resolveu fazer esse episódio sobre séries, principalmente de comédia, que você pode colocar no seu café da manhã, no seu almoço. A gente veio salvar as suas refeições, porque eu sei que você que é igual a gente, não come sem colocar algo para assistir. Então, foi nisso que a gente pensou ao fazer esse episódio e, assim, de cabeça a gente vai falando as séries que a gente gosta e desgosta, séries de comédia que se encaixa ali em 20, 30 minutinhos, sitcoms e tudo mais, e algumas outras séries que podem se encaixar nisso. É isso aí. E é engraçado porque é um hábito que é uma coisa que meio automática, né? Da gente que gosta de assistir, a gente tá sempre tentando encaixar alguma coisa em algum momento de espaço na correria do dia a dia, né? Qual que tá sendo a tua série do momento, Bruno? Tua série de assistir comendo agora? Cara, é uma ótima pergunta, porque eu voltei pra clássica, assim, eu depois de assistir muita coisa que a gente vai comentar aqui, eu voltei para Eu e a Patroa das Crianças. E como eu tinha assistido milhares de vezes no SBT dublado, eu quis assistir legendado para ver como é que funcionava o humor e como é que era, como que funcionava o carisma dos atores em inglês, e eu me surpreendi, porque é muito boa, mesmo em inglês, assim, mas a dublagem, ela se sobressai, assim, às vezes eu tô assistindo um episódio e eu falo, caraca, não, esse episódio é muito melhor dublado, vou mudar e coloco dublado. Mas assim, em inglês tem muita piada que funciona e que acaba se perdendo na dublagem, assim, ou na tradução, não fica tão legal, eles têm que fazer um encaixe e não fica bom. Mas assim, as duas versões são muito boas, já tô na quarta temporada de A Patroa das Crianças e a gente já começa assim, e para mim é dedicação eterna. E A Patroa das Crianças é maravilhoso, produto de outra época, cuidado. Tem muita coisa que o pessoal pode torcer o nariz hoje em dia, mas ainda é uma série muito sólida. Eu tenho revezado entre One Piece, que não é de comédia, mas é pequenininha, Ah, mas One Piece é e, maravilhoso. e também revezo com alguns episódios, cara, do A Culpa é do Cabral, que tem disponível no Prime Video, o programa de auditório ali com os nossos queridos comediantes brasileiros. Então, às vezes eu boto assim só pra ver, porque eu curti pra caramba o formato deles, assim, a forma deles trabalharem e fazer humor
o Cambota apresenta o programa. Eu acho muito divertido. Então, estou devendo série de comédia na hora de comer, mas estou assistindo A Culpa é do Cabral, que não deixa de ser uma série de comédia. Não, perfeito. A Copa do Cabral eu acho muito legal. Eu até tive a oportunidade no passado de ver um stand-up do Cambota, né? Que é também acho que é o vocalista, não sei se ele toca outra coisa no Pedra Letícia. Exatamente. E ele é muito bom e a Copa do Cabral é maravilhoso. Vale a pena também, 20, 30 minutinhos ali, enquanto você come, almoça, toma café, e é muito bom. Cara, mas e aí, puxa uma que tu gosta bastante e queria que o pessoal vesse e, enfim, para salvar o almoço do pessoal. Cara, pra mim, a melhor série, se você ainda não assistiu, ali dos seus quase 30 minutinhos ali para poder salvar o almoço, eu já vou começar com o pé na porta, Bruno, porque é uma das minhas favoritas, que é Brooklyn Nine-Nine, cara. Brooklyn Nine-Nine, 8 temporadas, personagens incríveis, muito bem escritos, a série muito bem desenvolvida. Ela mistura um pouco da seriedade do universo policial com situações cômicas, personagens extremamente caricatos, mas que você consegue criar uma conexão com a grande maioria deles, até os personagens mais aleatórios da série lá, que nem o Scully e o outro cara que Hitchcock. e o Hitchcock, Isso. mesmo que eles fiquem lá meio que de lado, assim, alguns episódios dão um protagonismo para eles e o fato deles serem os marginalizados da série às vezes traz ganchos narrativos muito bons. É uma série que, além de ter um bom roteiro, um bom desenvolvimento, ela ainda foca em aspectos muito interessantes para o mundo contemporâneo que a gente tem. Ele trata sobre a homossexualidade, ele trata sobre a questão do machismo do ponto de vista de uma não masculinidade frágil por meio do personagem do Peralta, que é o protagonista. Enfim, é uma série que tem, para mim, só tem pontos positivos, participações especiais incríveis em alguns episódios, assim. Episódios de Halloween, que toda temporada tem um que é o ápice pelo menos ali das 5 primeiras temporadas, você fica querendo. Você espera ali o episódio de Halloween para saber como é que eles vão fazer o jogo do Halloween que eles inventam. Então, assim, a Chelsea Peretti, que é a esposa do Jordan Peele, ela tem uma personagem fabulosa na série, uma personagem sarcástica, cheia de comentários ácidos no dia a dia dela, enfim. É uma, uma série de um prato cheio de coisas boas para você assistir, não se preocupar com o que você está vendo, porque é uma série muito boa, é uma série muito divertida, que entretém, e que quando chegar perto de acabar, você fala, cara, eu queria mais disso aqui, eu queria que essa série tivesse 30 temporadas e não Grey's Anatomy. Cara, é muito bom tu falar de Brooklyn, porque eu acho que Brooklyn é o exemplo perfeito da máxima de que acho que uma série de comédia, para ela funcionar, além de ter uma boa escrita, ela principalmente tem que ter personagens carismáticos. Cara, toda a 99, a delegacia, cara, todo mundo é carismático, do Terry, que é o Terry Crews, até o Captain Holt, assim, todo mundo é muito carismático, o elenco é maravilhoso, a escrita também é muito boa, né? Então, Brooklyn é uma indicação, ixi, mais do que certa, e é recente, né? Série recente. E aí eu vou até emendar uma, uma outra série em Brooklyn e também uma leva de séries que eu vi na Netflix, porque assim, pessoal, a gente pensou nesse episódio porque no tempo que a gente ficou sem gravar, eu assisti várias séries de comédias, essas séries de 20, 30 minutinhos, e aí a gente amadureceu a ideia e estamos gravando esse episódio. Mas, cara, vou aqui fazer uma utilidade pública, porque eu saí pegando várias séries dessas na Netflix e eu vou salvar o seu almoço, vou salvar o seu café, porque tem séries que absolutamente não valem a pena ser vistas. E foi bom o Ed falar de Brooklyn, porque uma delas é Blockbuster, que estreou recentemente na Netflix.
lançaram uma temporada inteira, e o que me chamou a atenção nessa série foi que, quando eles estavam vendendo ela, eles colocaram que essa série foi escrita por pessoas que estavam envolvidas em Superstore e Brooklyn Nine-Nine. Mas é sério, o pessoal que estava envolvido não é possível, acho que era a pessoa que trabalha na recepção dos roteiristas, porque não é possível. Blockbuster é horrível, não vale a pena ser assistido. Assisti a primeira temporada inteira e trago aqui para vocês não assistirem, para vocês não perderem o seu tempo. E é muito triste, porque tem pessoas famosas, tem o ator asiático que ele fez uma participação em The Office, o Asian Jin, eu acho que o Ed vai conhecer melhor, mas ele também apareceu em WandaVision, ele faz um policial na Marvel, ele aparece em Homem-Formiga, enfim. Tem a Amy de Brooklyn Nine-Nine, é um elenco muito bom, só que a série, cara, a escrita é horrível, os personagens, mesmo sendo pessoas famosas, não tem carisma, zero carisma, e essa série é horrível, e eu não indico de jeito nenhum. E, cara, é muito triste, como eu falei, porque de acordo com eles, tinham pessoas que estavam envolvidas em duas séries que eu gosto, que é Brooklyn, e a outra é Superstore, outra que está disponível na Netflix. Blockbuster é original da Netflix, mas Superstore não é. E, cara, Superstore, diferente do Blockbuster, é maravilhosa, eu gostei bastante, só que nós temos uma opinião polêmica aqui no podcast, mas antes de eu puxar o Ed, eu queria comentar, abraço, Cat, esposa do nosso queridíssimo apresentador Ed. Abraço, Cat, que assistiu Superstore, gostou, mas eu acho que o Ed não gostou muito. Cara, só falando um pouquinho de Blockbuster, acho que a única coisa boa de Blockbuster é que tem um personagem chamado Quentin Tarantino, que é uma referência ao Tarantino. Certo, Bruno? Certão, certíssimo. Que começou sua carreira de cineasta trabalhando numa locadora. Falando sobre Superstore, cara, é uma série que eu achei boba. Eu sempre falo isso, eu adoro falar assim, é boba. Pode te divertir? Pode te divertir. Pode te trazer momentos de descompressão, com toda certeza. Mas Superstore eu achei boba. Como o Bruno falou, minha esposa assistiu ela do começo ao final. Eu assisti vários episódios picados, assim, separados. Eu não consegui criar conexão com nenhum dos personagens. Eu achei alguns personagens, inclusive, extremamente exagerados, cartunescos, assim. E dava para ver que era um pouco do perfil da série, que era a proposta da série, né? Que assim como Brooklyn Nine-Nine se passa dentro de um departamento de polícia, e The Office se passa dentro de um escritório, e Blockbuster se passa dentro de uma locadora, o Superstore se passa dentro de uma loja de departamento, né? Que vende um pouco de tudo, assim. Um Walmart da vida, assim, digamos, né? Então, eu não consegui levar a sério nenhum daqueles personagens, saca? Tipo, o casal que faz o casal protagonista que desenvolve um relacionamento lá. Eu esqueci, nem sei o nome deles, cara, mas tu sabe de quem eu tô falando. O casal protagonista Sim. da série. Eu não via química, eu não via da liga naquilo ali, saca? Então, tipo assim, sempre que eu assistia, eu falava assim, caraca, 20 minutos jogados fora, assim, eu acho. Uma frase que eu gosto muito de dizer, tem seu público, mas é boba. Não é ruim, é boba. É diferente, tá? Assim como a gente falou nos episódios passados do último filme do Homem-Aranha, o último filme do Homem-Aranha não é ruim, é bobo. Tem seu público, né? É isso que eu tenho pra dizer sobre Superstore. Eu acho a série muito boa, mas ela não é perfeita. Realmente ela tem uns problemas, principalmente o casal que o Ed falou, mas ela é muito boa, eu acho que vale a pena. Vocês darem uma chance, pelo menos, assistir alguns episódiozinhos aí. Se gostar, segue firme aí. São 5 temporadas. Todas estão disponíveis na Netflix até a última vez que eu chequei. Rapidão, só pra não dizer que eu sou um cara chato que tô falando mal da série que o Bruno não curtiu, ela tem um pedaço nas temporadas finais que eu achei muito legal a forma como eles trabalharam, que foi a forma que eles introduziram o Covid dentro da série. Porque a série começou, não tinha Covid, e a série seguiu existindo enquanto tinha o Covid. Então a forma como eles passaram a lidar com o Covid, de colocar eles isolados e presos dentro do mercado, assim, isso eu achei uma sacada super, super bacana de quem estava por trás do projeto, assim. Pode seguir, Bruno.
Cara, essa é a última temporada e realmente muito, muito massa como eles trabalharam o Covid na série. Mas seguindo, para a gente eliminar logo as ruins, teve uma outra série que acho que o Ed comentou com a esposa dele, viu também, que é a série chamada Uncoupled, que tem o Neil Patrick Harris, que é o Barney, né, de How I Met Your Mother, e tem a atriz que faz a Jay em Eu, Patroa as Crianças, assim, eles eram os dois atores que eram chamativo da série, e se eu não me engano, é outra série que vendeu, assim, dos roteiristas de The Office e outra série, só que eu não lembro, e foi isso que me chamou, junto com os atores, só que eu fui ver, e a série é horrível, e se eu não me engano, a esposa do Ed também assistiu, e o que ela achou, Ed, da série? Cara, eu acho que ela assistiu 2, 3 episódios e largou a série assim, falou, cara, a série é muito ruim, eu vou ver outra. Foi isso. Eu nem cheguei a assistir, porque se ela não gostou, eu com toda certeza não vou gostar, então eu nem comecei. Não, então a gente já vai passar rapidamente para ela. Não assistam, não estraguem o seu almoço, seu café da manhã, seu lanche da tarde, seu jantar, não estraga com a Coupled, não vale a pena, não é legal. E seguindo, o Ed falou do Covid e eu fico meio triste e feliz ao mesmo tempo com como o Covid afetou muitas séries. Eu fico triste porque, graças ao Covid, uma das melhores séries dos últimos tempos de comédia, ela sofreu muito com o Covid, ela foi cancelada, mudou de canal e tudo mais, sofreu bastante com o Covid, que é uma série que começou na Netflix, depois mudou de canal, de streaming, enfim, que é One Day at a Time, uma das melhores coisas dos últimos tempos. É uma série que os personagens são muito, muito carismáticos e é uma série sobre uma família cubana que vive nos Estados Unidos e tem que passar por várias coisas. E a principal, que é a Penélope, ela é uma ex-militar com estresse pós-traumático, de guerra e tudo mais, e ela faz terapia e tudo mais. E a série é muito maravilhosa e eu amei, assim, eu super indico, é uma das melhores coisas dos últimos tempos. Até onde eu sei, as 4 primeiras temporadas estão inclusas na Netflix e a última tá meio que no limbo, assim, não tem nem como eu indicar para vocês para procurar a última, que ela tá meio perdida, assim. Cópia, Sofreu alter... bastante com Covid. Cópia alternativa para uso pessoal. É uma maneira de vocês encontrarem talvez aquela temporada. Só para falar um pouquinho sobre o One Day at a Time, eu conheci essa série quando um amigo meu, Felipe Saraiva, querido Felipe Saraiva, pai do Luke, me indicou essa série e eu conheci essa série quando ele começou a fazer campanha nas redes sociais dele para que a série não fosse cancelada, porque a série estava com previsão e ele colocou, galera, por favor, assistam essa série para que a série ganhe visibilidade, para que a Netflix veja que não pode acabar, porque a série era fantástica. Eu falei, velho, vou colocar aqui para ver. E a série é sensacional. E o Brunão falou um pouco da protagonista, assim, da família cubana, mas para mim, quem rouba a série é a Rita Moreno, uma atriz aí de Hollywood da década de 60 ali, uma atriz de longa data, e ela faz a avó dos meninos, a mãe da protagonista, e ela mora num quartinho no fundo, assim, toda vez que ela entra, ela abre a cortina, assim, faz uma entrada estrondosa, assim, enfim, ela é a personagem, ela é, para mim, ela é o coração e a alma da série, assim. Enquanto os outros trazem um pouco da seriedade para mover a narrativa, ela é aquela personagem que ela é o motor narrativo para os problemas, ela é o motor narrativo para as soluções, ela é o motor narrativo para as partes mais emocionantes que a série tem, enfim. É uma série que fala do cotidiano dessa família, né? Da menina que é super ativista, a jovem que é super estudiosa, super ativista e tudo mais. Bem militante, né? É bem militante, então, assim, é uma série que ela tem pontos muito contemporâneos também que vale muito a pena ser assistida. É diferente das outras que a gente falou, essa vale muito a pena. O Ed falou da Rita Moreno, ela rouba a cena mesmo. Você vai terminar essa série chamando a sua avó de abuelita, e é isso. A série é muito boa, assistam de verdade, vocês não vão se arrepender. Eu acho que
nesse episódio provavelmente vai ser uma das nossas maiores indicações. E é isso, assistam One Day at a Time. Cara, a Netflix tem muita coisa, mas vamos seguir em frente. Qualquer coisa depois a gente volta. Eu quero a tua opinião sobre The Office, Ed, porque assim, eu assisti a primeira temporada e só a primeira temporada. E eu achei horroroso, eu achei uma das piores coisas que eu assisti, mas muita gente na internet comenta que a primeira temporada de The Office é muito ruim, você pode pular, começa da segunda e tudo mais. Mas tem gente que fala que a segunda também não é muito boa, mas aqui temos talvez um grande fã de The Office e eu quero ouvir dele, o que ele acha da série. O The Office americano Americano, com o Steve Carell, ela é a versão americana da série The Office que era protagonizada pelo Rick Gervais, né, que ficou universalmente conhecido quando ele apresentou aí não sei se foi um Oscar ou se foi um Globo de Ouro, e eles estrupiou a indústria do cinema, assim, foi uma das melhores pra gente que gosta dos babados do entretenimento, mas que a galera criticou muito a apresentação dele. Enfim, a série se passa toda dentro de um escritório, o dia a dia dentro de um escritório, com um chefe completamente atípico, né, que é interpretado pelo Steve Carell. E isso que você falou da primeira temporada, a primeira temporada, ela realmente é um pouco bem inferior do que as outras. Eu não pularia a primeira temporada porque é legal de você ter o contexto de quem são os personagens e de como que funciona ali a interação entre eles. Outra coisa que você falou em relação à segunda temporada, eu acho que a primeira parte dela ainda segue um pouco o ritmo da primeira e depois ela tem um ponto de virada, assim, que ela faz com que a série ganhe uma força narrativa muito maior. É uma série que, se eu não me engano, tem, sei lá, nove temporadas, eu confesso que eu nem sei, são tantas temporadas que vale muito a pena de você conhecer, assim, porque ela, cara, ela é um marco, assim, dentro desse universo, né? A série traz o Steve Carell, ela traz o John Krasinski, que é um personagem sensacional, e ela cumpre muito bem o papel de fazer uma sátira do ambiente profissional, assim, saca? Você que trabalha, você consegue se reconhecer e você consegue reconhecer seus colegas de trabalho, assim, de uma forma muito caricata, de uma forma muito expansiva, dentro daquele ambiente onde eles estão ali trabalhando durante todos os dias. Os episódios são pequenos, é uma série muito fácil de assistir, se eu não me engano, hoje ela está disponível no HBO Plus, então fica aí mais uma alternativa de uma série fora do núcleo Netflix, assim. Ela segue meio que, ela segue meio não, né? Ela é um mockumentary, né? Ela finge ser um documentário, como se as pessoas estivessem sendo entrevistadas, estivessem filmando ali aquele dia a dia, como se fosse meio que um reality show com um documentário, assim, do universo daqueles personagens. E é uma série, cara, que se você passa a primeira temporada, você vai me agradecer. Basicamente é isso. Cara, eu acho legal tu ter dado o contexto de que ela se passa no escritório, porque tem isso, né? O ambiente sempre é um personagem a mais, a ambientação sempre é uma entidade a mais na série. Você pega, mesmo a Blockbuster que eu falei que é horrível, e como eu não comentei muito a premissa dela, assim, Blockbuster tinha uma proposta muito boa que era a última loja, a última locadora de DVDs, fitas e tudo mais, a última Blockbuster do mundo. E a premissa era interessante, o ambiente era para ser legal, mas, cara, é horrível, nada funciona. Mas é muito massa como o ambiente em muitas dessas séries é um personagem à parte, assim, você pega Brooklyn Nine-Nine, você tem a delegacia, que é a 99, você tem The Office, o escritório, você pega o Superstore, que é o supermercado, pega, enfim, várias outras séries, e o ambiente sempre, a maioria das vezes, assim, principalmente nessas séries, é muito importante. Tem outras séries que o ambiente, enfim, a ambientação da série não é tão importante, mas para essas séries é muito importante, e achei muito massa tu ter mencionado, que é uma parada que às vezes a gente nem sempre concebe, assim, né, que o ambiente, a ambientação da série é cara, é uma entidade a mais ali para a série. E só para fechar, assim, falando de The Office, cara, além do Steve Carell e do John Krasinski, que eu falei, John Krasinski é o atual Senhor Fantástico, né, do universo da Marvel, né, a gente teve participações do BJ Novak
do Rainn Wilson, do Ed Helms, o Craig Robinson, que faz em Brooklyn Nine-Nine, o personagem que é tipo o cara que ele nunca consegue prender, que o Peralta nunca consegue prender, então ele tá em The Office. O Evan Peters, É o Doug Judy. ele, até a Jessica Alba, a Amy Adams, o Will Ferrell, o Jack Black, Idris Elba já participaram de The Office, assim, a Kathy Bates, velho, tem episódio com ela, assim, então é uma série que virou meio que um culto dentro do humor no meio ali das grandes produções de séries de TV nos Estados Unidos. Então é um prato cheio, é um humor que não é um humor escrachado, não é um humor Friends, por exemplo, assim, não é nem um humor Brooklyn Nine-Nine, digamos assim, que é um humor que você consegue dar as gargalhadas com besteiras que os personagens fazem. Você ri mais da quantidade de coisas que você não consegue conceber que aquilo tá acontecendo, assim, é um humor meio que pelo diferente, assim, eu acho, pelas estranhezas dos personagens, eu acho que é uma série que vale muito a pena. Tem seu público, e é muito boa. Perguntar agora se tu recomendava todas as temporadas, porque tem um momento que o Steve Carell sai, né, o povo fala que cai um pouquinho também e tudo mais. Tem, mas eu acho que sim. Aí, diferente do que você falou assim, pula a primeira temporada e começa a partir da segunda. Não, eu acho que, né, na internet. Eu acho que, por exemplo, se você parar de ver quando o Steve Carell sai, você já não perde tanto. Mas dá para terminar. Cai muito. O Steve Carell, cara, ele carrega a série assim nas costas durante muito tempo. Mas quando ele sai, ainda mantém um pouco assim, a sombra dele ainda perpetua ali dentro do ambiente. Então é uma coisa legal, assim. De agora eu queria eliminar logo uma série que é muito óbvia, e é até engraçada a minha história com ela, porque é uma série super premiada no Emmy, e eu meio que esnobava justamente porque era muito premiada, muito, entre muitas aspas, modinha, só que é Modern Family, e eu tava muito errado de duvidar da série, duvidar do potencial da série de me fazer rir e salvar as minhas refeições, mas Modern Family é incrível e, cara, top 5, talvez top 3 da vida, ela é maravilhosa e eu sei que o Ed gosta bastante dela também. Modern Family é uma das minhas séries do gênero, né, que eu mais curti, assim, também fui assistir sem nenhuma expectativa. Quando eu vi lá que ela tinha, sei lá, quando eu comecei a ver, ela tinha 7 temporadas, 6 temporadas, nem sei, já tinha muitas temporadas. Coloquei assim, porque eu falei, cara, preciso de uma série de comédia para poder acompanhar e tal. Foi bem naquele ato de quando o Brooklyn Nine-Nine ia parar e depois voltou, então foi quando eu comecei a assistir bem recente, assim, e foi uma série que eu devorei, assim, né? Modern Family, para quem não conhece, ela conta a história de uma família, vários núcleos individuais e como que eles interagem entre eles, né? Tem o núcleo do casal, que é um casal de homossexuais que adotam uma criança, uma família que tem a filha do dono de uma empresa, que é casado com um cara que ele é patético, e eles têm três filhos, né? Não, 2 filhos, 3 filhos, né? É um menino e 2 meninas, né? Eu não lembro agora. Isso, são 3 filhos. Eu só não acredito que você descreveu o fio desse jeito, mas tudo bem. Não, é porque assim, é a forma mais característica de descrever. Ele é um dos melhores personagens da série, mas ele é aquele cara que ele é patético, né? Ele é o cara, ele é aquele cara que ele é esculachado pela família, ele é o cara que faz as decisões mais bizarras, ele é o cara mais excêntrico, assim. E a outra parte da família é o do chefe, né? O chefe da família, digamos assim, né? Que é casado com uma imigrante, que é a Sofia Vergara, e tem o filho deles lá, aquele gordinho, que é muito engraçado, assim. E uma das coisas que é muito legal da série é porque você acompanha o crescimento de todos esses personagens no decorrer da série, né? Então você começa no primeiro episódio, o pessoal indo receber a filha que os caras adotaram. E aí ele faz uma cena tocando Hakuna Matata, tocando The Circle of Life do Rei Leão, e ele levanta a bebezinha assim para apresentar para a família e tal. E
nas últimas temporadas tem uma referência que volta para essa cena do primeiro episódio, que quando eu vi, tipo, eu desabei, assim, eu falei, caraca, malditos, me fizeram chorar e tal. Então, assim, é uma série que tem uma construção muito leve, muito tranquila, é uma série que segue o dia a dia de uma família, assim, ela não tem um fio condutor óbvio de história, é o dia a dia deles, é o convívio entre eles, natais, é, anos novos, como é que é? O feriado deles lá, sempre o Thanksgiving lá, A ação de graças, ação né? de graças, os conflitos entre eles nos seus núcleos individuais, assim, então, enfim, é uma série que tem personagens extremamente bem construídos, é uma série em que o humor é fino, assim, saca? É muito bem feito, é muito bem escrita, fez jus a todos os prêmios que ganhou, sem dúvida, e que ganhava todos os anos, e que assim, você já sabia que ia ganhar. Melhor série de comédia, plá, podia dar pra Modern Family, que não tinha muitas séries para competir de igual para igual com a qualidade que Modern Family oferecia na época. Então, assim, também é outra indicação certeira, assim, para você que quer aí uma série para você passar um bom tempo assistindo, porque são várias temporadas e que você vai gostar do primeiro episódio até o último episódio, Modern Family. Ed falou tudo. Eu acho que essa série ela beira a perfeição de atores carismáticos e que atuam muito bem. Texto é super bem escrito, as situações, o humor, é tudo muito perfeito, é muito no ponto. E é o que o Ed falou, ela rapava tudo nas premiações com razão. E é uma série, cara, como eu falei, beira a perfeição e é uma das minhas favoritas. Agora, tem eu quero falar de umas séries clássicas, assim, que estão disponíveis em algum streaming, falando aleatoriamente aqui, eu acho que uma que vale muito a pena, que eu assisti bastante no SBT, mas eu depois reassisti em um streaming que eu não tô lembrado agora, mas Três é Demais, assim, é uma indicação fácil para mim também, é uma série muito boa e revelou pro mundo as irmãs Olsen, né? Não as que ainda estão hoje aí fazendo sucesso, é outra irmã que está fazendo sucesso, mas essa série é muito boa. Três é Demais, passou bastante no SBT e assim, conta um dia a dia de uma família de um pai solteiro que cria suas filhas junto com dois amigos. Acho que um deles é tio delas, né? Alguma coisa assim, é irmão Sim. dele, mas é maravilhoso. Três é Demais, eu super recomendo. E, e aí, Ed, chegou a ver ela? Já assistiu? Cara, eu assistia espalhado quando passava no SBT, assim. Eu acho que, se eu não me engano, ela passava na mesma linha do tempo ali de Um Maluco no Pedaço. Acho que passava antes de Um Maluco no Pedaço. Então, quando eu assistia era porque eu tava esperando para assistir Um Maluco no Pedaço. Então, não é das minhas favoritas, mas ela é uma série que segue uma estrutura bem padrão, assim, dessas sitcoms da década de 80 e 90, né, que eram, tipo, séries que eram todas construídas dentro de estúdios, então era o ambiente da casa, era sempre o mesmo, era aquela série que parecia que ela tinha três paredes, né, era como se eles estivessem dentro de um caixote apresentando para um público, assim, meio teatral, a estrutura de cenário, então era muito legal de ver, assim, eram séries que não tinham muitas cenas externas, tecnicamente elas eram bem séries de estúdio, feitas para estúdio, como era Alfio e Teimoso, como era o Maluco no Pedaço, como era aquela série do Hey Arnold lá, enfim, muitas e muitas, como era I Love Lucy, né, que foi a primeira, né, lá na década de 50, a primeira grande sitcom que existia, assim, que tinham que criou as batidas narrativas das sitcoms que a gente conhece, e que criou essa estrutura narrativa das sitcoms que vieram aí repetindo muito essa fórmula que deu muito certo. Então é mais ou menos isso. Cara, muito bem lembrado de Um Maluco no Pedaço e Hey Arnold, Alf e outras, porque a gente já pode fazer até uma espécie de menção honrosa a tudo que passou no SBT, então, de Um Maluco no Pedaço, passando por Eu, a Patroa das Crianças, As Visões da Raven, eu indico tudo, porque Punk, foi tudo Blossom, punk. seguia tudo essa mesma estrutura, assim. Não, com certeza, porque fez parte da minha infância e eu tenho com carinho essas séries que passavam lá, porque
série e filme a gente via na TV aberta mesmo, pelo menos eu, quando era bem mais jovem, via tudo lá, então assim, fica uma menção honrosa e a tudo que passou no SBT, ou quase tudo, tinha uma ou outra série assim que era meio bizarra, mas eram tentativas, mas eu gostava, então fica aí a dica, se você assistir as séries do SBT, vai atrás delas no streaming, que sempre tem elas espalhadas aí pelos streamings. E aí, Ed, tem alguma de cabeça que tu queira puxar aí antes da gente entrar em certas séries com certas opiniões, mas já já a gente chega lá. Vou só falar de Arrested Development, que a gente conversou um pouquinho no off, que é uma série que segue essa estrutura do mockumentary, né, do falso documentário. É uma série narrada, que tem um elenco sensacional, né? A série tem o Jason Bateman que no Arrested Development faz talvez o único personagem sério e correto de uma família que está lidando com problemas policiais, com o pai da família que tá para ser preso, e ele decide assumir os negócios da família e tentar colocar a empresa da família no lugar. Ele é pai do Michael Cera, que para quem não conhece é o protagonista do filme Juno. E é muito engraçado, porque eu lembro que eu comecei a assistir o Arrested Development, que tem 5 temporadas, na mesma época que eu comecei a assistir Ozark. E Ozark é uma série que é muito mais Breaking Bad, com o Jason Bateman, e Arrested Development, que é uma série muito mais comediona, bizarra, com situações, assim, insanas, assim, beira um pouco ali o que The Office faz. Então é uma série que tem muitos personagens exagerados, personagens caricatos, situações insanas, assim, né? O cara que é casado com a mulher, que não quer mais saber dele, e ele decide virar ator, a mãe da família que não cai na real de que eles estão perdendo tudo, que é super protetora com um dos irmãos, que é o que quer tudo e nunca consegue nada, o cara quer ser mágico, o cara quer ser um monte de coisa ao mesmo tempo, assim, então e o pai preso na cadeia, e o personagem do Jason Bateman tentando resolver toda aquela situação. Eles têm um quiosque de vender banana na praia, tipo, enfim, tem várias situações muito malucas, assim, que cria um ambiente divertido para a série. Essa eu acho mais difícil de ser agradável para todo mundo, como The Office é. Ela segue muitas batidas de The Office, é muito fácil existirem pessoas que não gostem de The Office por conta do humor e da forma como a série é conduzida, e The Arrested Development é muito semelhante a The Office, nessa estrutura de humor e de como as coisas são contadas, só que ela não tem o humor tão refinado quanto o The Office tem, assim, no sentido de você conseguir se identificar mais com os personagens, porque o ambiente é outro, né? Dentro do ambiente de trabalho, você consegue fazer suas conexões com quem você trabalha na sua vida real. O Arrested Development foge um pouco disso, assim, então é mais difícil você criar conexões com os personagens e, por consequência, gostar mais da série, mas para quem der uma chance, passar da primeira temporada, você vai conseguir ver as 5 temporadas facinho, porque são episódios pequenos e ela segue um humor muito, muito divertido, assim, é bem levinho de assistir também. Acho que o que resume o que o Ed falou, que talvez ela não seja para todo mundo, é que eu assisti assim poucos episódios, 1, 2, não, acho que foi uns 3, 4, assim, não me pegou muito e eu larguei. Não me orgulho. Talvez num futuro eu dê uma nova chance. Com certeza vou dar uma nova chance, porque eu vejo tudo. E é por isso que a gente está aqui fazendo essa utilidade pública, que a gente vê tudo e fala o que é ruim, o que é bom para vocês não perderem tempo. Daqui a pouco a gente vai falar o que é bom e o que é ruim, vocês vão concordar e vão discordar. Porque a gente deixou esse pedaço mais polêmico pro final. Eu acho que se você tá ouvindo a gente até aqui agora e tá vendo a gente falando de séries de comédia, você com certeza já sentiu falta de algumas coisas. E é justamente essas coisas que vão dar BO aqui pra gente daqui a pouco. Exatamente. Mas antes da gente chegar lá, acho que eu quero fazer um apanhado geral, a gente faz uns comentários rapidinhos, caso a gente tenha visto as séries, tudo, eu vi, tu viu e tudo mais, mas eu acho que uma que eu assisti vários episódios, muitos picados, assim, é Two Broke Girls. Eu acho bem legal, bem divertida, e tem uma outra que agora já é gigantesca, essa eu já peguei para assistir, assim, da primeira até um certo ponto, que é Two and a Half Men, Dois Homens e Meio, Charlie Sheen, no auge da loucura,
Eu gosto da série, eu acho ela muito, muito boa até a saída dele, e depois entra o Ashton Kutcher no lugar dele, tudo mais, pra mim fica uma merda absoluta, mas eu gosto bastante. E aí, Ed, o que você acha dessas? Já viu alguma? Two Broke Girls eu vi alguns pedaços soltos, assim, acho razoável, não me pegou, não quis acompanhar. Two and a Half Men, eu acho que eu tenho um problema com a forma com que o Chuck Lorre escreve as séries dele. Assim como eu acho uma outra série que a gente vai falar daqui a pouco, uma das piores coisas, assim, de ser levada a sério, pra mim, Two and a Half Men é uma série que ultrapassa o bobo, assim, saca? Eu não consigo conceber, tipo, aquele universo, assim, tipo, pra mim é algo que não me atinge, não me afeta, não, zero, pra mim não gosto, não gosto. Quando passa eu mudo de canal, assim, saca? Tipo, acho ruim. Mesmo tendo o Charlie Sheen lá, fazendo as pataquadas dele lá, e todo o contexto histórico dos backgrounds drogado dele, fazendo a série, não me desce, não me desce, nada. Nada ali pra mim salva. Caraca, velho, se eu soubesse, tinha jogado essa pro final, para as partes polêmicas também. Como assim, velho? Eu gosto Já bastante de já Dois Homens pode e Meio. já pode abrir com ela então, assim, porque pra mim, cara, é uma série que eu sinto que é a forma de escrita do Chuck Lorre, assim, na hora que ele vai conceber as ideias dele. Ele gosta de apelar pro que ele sabe que é errado, mas que ele já traz uma justificativa do porquê que os personagens agem dessa forma. Então, assim, todo o machismo e perversão do Charlie Sheen, do personagem do Charlie Sheen, tudo ele arruma uma justificativa para a forma como ele age, a forma como ele trata a empregada, arruma, é Berta, né, o nome da menina lá. Eu acho que é, não gravei, eu gosto da série, mas não gravei. A A forma atriz, com eu acho que até morreu, a forma coitada. com que ele faz a interação dele com o sobrinho, que é o filho do outro protagonista, o, o, a forma em que eles decidem desnivelar, digamos assim, a popularidade de um protagonista e do Charlie Sheen, assim, aquele contrassenso de um contra o outro, né? O cara mais sério, que é o homem que quer casar, que ele é separado, ainda é apaixonado pela ex-esposa, e o outro que é o mulherengo, o beberrão, rico, bem-sucedido. Assim, a forma como ele traz isso, eu acho que a forma, enfim, não me desce, é um humor que não me pega. É um humor que não me pega, assim como The Big Bang Theory não me pega. Ah, não, cara. Ah, não. Tu já quer começar logo? Não, então também já vou falar mal aqui de uma das séries que você ama. Já vamos começar aqui polêmico, que agora eu tô bravo. Você falou de The Big Bang Theory, eu tô bravo. É, então, a gente, como eu falei, mas a gente criou esse episódio porque a gente assistiu muita coisa e também na necessidade de ter algo para assistir na hora do almoço e passar para vocês o que é bom e o que é ruim. E aí que assim, nisso eu tô sempre assistindo esse tipo de séries de comédia de 20, 30 minutinhos. E eu fui assistir uma que, cara, eu acho que é uma das pioneiras dessa nova leva de séries dos anos 90 para cá, e foi Seinfeld. Eu comecei a assistir Seinfeld e eu assisti vários episódios e achei uma merda absoluta. E eu sei que eu vou apanhar de muita gente aí fora, como eu tô quase apanhando do Ed. Mas ele falou do The Big Bang Theory e ele causou isso, ele causou a minha raiva agora de trazer Seinfeld assim. E eu acho Seinfeld uma merda absoluta. Fala aí, Ed. Eu ainda não falei de Big Bang Theory, tá? Você ainda não ouviu o que eu tenho para falar sobre Big Bang Theory. Não, mas você Mas me puxou, você me invocou, cara, você ligou o Rage Mod aqui. eu eu consigo entender as pessoas que não conseguem gostar de Seinfeld. Seinfeld, ela tem muitos episódios que são datados, ela tem uma estrutura que ela é um pouco diferente, mas que graças a esse diferente hoje, muitas séries e muitos personagens podem existir
e serem caracterizados como são em séries que a gente gosta, como Arrested Development, por exemplo, e até Modern Family, por exemplo, graças ao que Seinfeld fez. Seinfeld ali na final da década de 80, começo da década de 90, ela foi lançada em 89, ela quebrou um pouco a estrutura de tudo que vinha sendo criado antes, cara. Então, tipo assim, se hoje a gente pode elogiar Seinfeld, a gente pode elogiar Seinfeld não, a gente pode elogiar Friends, a gente pode elogiar How I Met Your Mother, e a gente pode abrir uma discussão do porquê que Friends é melhor que How I Met Your Mother, ou porquê que How I Met Your Mother é melhor que Friends. Tudo isso é graças à existência de Seinfeld antes. A estrutura narrativa de séries de comédia na década de 70, 80 e até muitas das séries na década de 90 seguiam a mesma batida. Então essa série, essa estrutura de falar do cotidiano, que é basicamente falar sobre o nada. A série não fala sobre nada, ela não tem uma história. Ela fala sobre o dia a dia de 4 personagens que se conhecem por ocasionalidades. 4 personagens que, se você para observar, eles não têm... eles não preenchem lacunas de personagens bonzinhos, eles são personagens que são inescrupulosos, egoístas, que tentam levar vantagens dentro do seu dia a dia, personagens que se aproveitam entre eles, entre um e outros, e são pessoas reais. Nem todo mundo é 100% bom, nem todo mundo é 100% ruim. Existem pessoas que são 100% ruins, tá, beleza. Mas até a gente, que tem nosso dia a dia, a gente tem o nosso momento egoísta, a gente tem o nosso momento de falar mal do outro, a gente tem o nosso momento de reclamar das coisas, a gente tem o nosso momento de fazer coisas que são moralmente questionáveis. Então, Seinfeld trouxe isso. E quando ele traz isso vindo pelo Jerry Seinfeld, que na época era um dos pioneiros do stand-up comedy ali, tanto é que todo final de episódio, ou às vezes começo de episódio, tinha ele ali fazendo um pedacinho do show dele, era incrível, assim, saca? Eu lembro que eu assisti Seinfeld antes de assistir Friends. Então, quando eu fui maratonar Friends para assistir as 10 temporadas lá de Friends, eu falei, cara, isso aqui bebe muito naquilo ali. E quando eu fui assistir How I Met Your Mother, eu falei, cara, isso aqui bebe muito em tudo que eu já vi. Então eu acho que a ordem que eu assisti fez com que, no final das contas, inclusive, eu não goste de How I Met Your Mother, como muitas pessoas gostam. Não que eu ache uma série ruim, mas é uma série que, para mim, ela é o derivado do derivado. Ela já está extremamente gasta em tudo que eu assisti ali, as mesmas estruturas, as mesmas batidas de humor, de desenvolvimento de personagem, de como que você interage ali, aquele grupo de amigos dentro de um contexto onde eles vivem. Isso tudo só existe porque existiu o Seinfeld. Então, assim, você não gostar de Seinfeld, eu entendo, é completamente possível, né? Com aquilo que a gente sempre fala, né? A arte tá aí para ser apreciada, criticada, julgada, e se colocou pro mundo, é do mundo. Mas, assim como, por exemplo, e aí eu vou fugir um pouco desse contexto do que a gente fala de séries, que a gente tá falando de séries, 2001, Odisseia no Espaço, um dos principais filmes do Stanley Kubrick, elogiadíssimo pelo mundo, para mim é um dos filmes mais chatos que existem na história da humanidade. Mas eu consigo reconhecer a importância histórica que ele tem dentro do universo cinematográfico, mas é um filme que eu detesto. Por isso eu consigo respeitar, tipo, você virar e falar, eu acho Seinfeld uma merda, a maior merda de todas. Beleza, eu gosto. Eu consigo entender todo o contexto histórico que ela tem para esse nicho de trabalho, e é por isso que eu gosto muito dela. Além disso, porque eu acho a série muito boa, com um humor muito peculiar, com um humor muito vindo ali do nada. Então, por exemplo, hoje, se a gente hoje consegue assistir VIP com a Christine de Seinfeld, por exemplo, essa série só consegue existir por conta de Seinfeld, saca? Se hoje a gente consegue olhar para o Arrested Development, tipo, olhar para o The Office e se sentir cativado pelos protagonistas, é porque a gente tinha personagens como o Seinfeld, que era um protagonista que tinha suas questões morais a serem levadas em consideração. Então, assim, é uma série que abriu muitas portas, criou muitas possibilidades e que hoje muitas séries de comédia, eu diria até que, sei lá, 80% das séries que existem hoje em dia voltam lá para poder beber na fonte, para poder construir os seus roteiros, suas histórias. Cara, não, teve me exaltei falando de Seinfeld, mas mesmo no comecinho que eu falei, eu entendo a importância de Seinfeld, por isso que eu falei que é uma série muito importante ali dos anos 90 e mudou tudo que veio depois, porque eu sei que muita série bebe muito
de Seinfeld, e deve muito a Seinfeld. Mas sendo mais justo, eu não gostei, porque eu não acho o Jerry Seinfeld carismático, e diferente de muita série em que você tem o comediante ator, o comediante que é muito bem atuando e consegue passar o seu humor, porque assim, uma coisa é você ser um ótimo stand-up, um cara, um ótimo, enfim, comediante de stand-up comedy, que era o caso do Jerry Seinfeld, e outra é você ser um ator numa série e passar esse time cômico, essa veia cômica, sabe? Então acho que eu tinha um problema porque eu não achava ele carismático, eu não achava ele engraçado, e como o Ed falou, tem uns pontos no episódio em que ele estava fazendo o stand-up dele, assim, no meio do episódio, porque na série ele é um stand-up, e, cara, eu não achava engraçado, ia pra essa parte, eu já falava, caraca, o Cotinan já tá meio chato, aí ele vai pro stand-up comedy e ainda fica mais chato, e os outros personagens são carismáticos, sabe, como ele falou, a Christine, que eu acho que o nome dela é Julia Louis-Dreyfus, alguma coisa assim, e ela fez VIP também, tudo mais, e outras coisas, ela é muito boa, eu acho que ela é muito mais carismática do que ele, tem um ator que usa óculos, que eu não lembro o nome do personagem agora, o Ed provavelmente vai lembrar, que John ele fez algumas Costanza. coisas, John Constanza, ele fez outras coisas depois, assim, eu acho também ele muito divertido, mas o Jerry Seinfeld mesmo, eu acho ele muito chato, e eu entendo da importância de Seinfeld, mas como o Ed falou, acho que muita coisa tá datada, assim, o humor principalmente tá datado, e eu acho que ela fazia mais sentido lá nos anos 80, anos 90, no começo do stand-up comedy, principalmente nos Estados Unidos, né, do, daquela época e tudo mais, e eu não gostei muito, e aí é isso, eu não gosto de Seinfeld, eu achei um saco, assim, assisti vários episódios, mas eu super entendo tudo que o Ed falou, ela é super importante para tudo que veio depois. E aí, Ed, quer puxar o Big Bang Theory? Já começamos falando dele. Vamos fazer o seguinte, então, fala, elogia Big Bang Theory para eu poder vir com o meu contraponto, porque o meu contraponto ele é muito específico. Ah, é muito específico? Tá. Não é que eu tenho questões pessoais com a série, então, tipo, eu acho melhor você trazer os pontos positivos, porque é uma série mais popular, é uma série que é muito mais fácil de terem pessoas que gostem, mais pessoas devem ter assistido, ou pelo menos conheçam os personagens, porque você traz os pontos positivos, depois eu trago mais ou menos o que eu achei por trás disso. Cara, eu amo The Big Bang Theory. Eu acho que a escrita é muito inteligente, como a gente comentou de algumas outras séries aqui, e os personagens são muito carismáticos, não tem muito o que falar. Eu acho que nessas séries de comédia é importantíssimo ter uma boa escrita, assim como em tudo, lógico, mas os personagens têm que ser muito carismáticos. Não adianta você ter, sei lá, uma boa escrita e os personagens serem um saco, sabe? Eu acho que é o que acontece com o Seinfeld, porque o Seinfeld era um cara inteligente, ele tinha umas sacadas de humor inteligente, porque ele era um stand-up comedy. Mas eu acho que quando você não une bem isso à estrutura da série e de comédia e tudo mais, pro formato de televisão, vira uma outra coisa. Sei lá, é como se a gente pegasse o Thiago Ventura, que é tipo, beleza, muita gente pode não achar engraçado, mas eu acho ele engraçado, assim como muita gente acha, e pega ele e coloca, tipo, numa série de comédia. Talvez ele não vai performar do mesmo jeito que ele performa no teatro, no lugar, no barzinho, onde ele tá fazendo o seu humor. Mesmo ele sendo um cara engraçado, ele tem que ser, além de um comediante, um cara engraçado, ele tem que ser um ator que tem esse time cômico, sabe? Tem muitos atores que não são comediantes e tem um time cômico muito bom, é um cara que consegue passar esse humor. Só você parar pra olhar lá, velho, o Whindersson Nunes fazendo filme, o Whindersson Nunes fazendo série, aquela É, série dos Rones lá, que era Carlinhos Maia, Tiro Lipa e Whindersson. Lixo. lixo. Eu vou te falar, não gosto de nenhum deles. Acho eles. Uh, posso até estar sendo um pouco tendencioso, mas eu já não acho eles super engraçados como comediantes, então eles não vão ser muito engraçados em filme. Ah, tem até um filme que eu acho que tem o Whindersson, o Tom Cavalcante e eu acho que o Tiro Lipa. Eu não sei se é desse que tu tá falando, mas, cara, eu assisti esse filme e, tirando o Tom, que eu acho que o cara é diferenciado, o Tom Cavalcante, apesar de ele estar velho e tudo mais, e não é mais o que era antigamente, eu acho ele ainda muito bom, e o Whindersson e o Tiro Lipa achei um saco, assim, mas é isso, como eu estava falando, é importante você
ter personagens carismáticos. E voltando para The Big Bang Theory, acabei saindo um pouquinho. Cara, os personagens são muito carismáticos. Eu entendo que muita gente não pode não gostar do Sheldon, mas eu acho que essa é a intenção. Ele não tá ali pra você gostar, ele tá ali pra ele tirar sarro dos outros mesmo. Ele cara, ele é como um personagem meio bully, e pode até ser meio errado falar isso, mas ele tá ali pra ser o cara que vai arrancar o humor sendo maldoso. Ele é o bully que vai arrancar as piores coisas dos personagens, vai zoar os personagens, porque a gente não pode, ele tá lá pra fazer isso, e é pra gente rir dos personagens. Não é pra gente rir com os personagens, é pra gente rir dos personagens. Eu acho que o Sheldon tá lá com esse papel, mas não é só ele, todo mundo é muito bom, mais ou menos, né? A Kelly Cuoco ali, em termos de range de atuação, ela é meio mais ou menos, mas ela vai crescendo junto com as temporadas e o resto do pessoal. Só que eu acho que eu e o Ed, a gente sempre comenta em casting. Eu acho que o casting de The Big Bang Theory é muito bom, pelo menos dos rapazes, porque todos eles são muito bons. De novo, você pode não gostar do Sheldon, eu acho que é o que mais divide opiniões, mas o Leonard é muito bom, o Raj é muito bom, Caraca, como é o outro do cabelo de tigela? O nome dele, Caraca, velho. Halowitz. Enfim. O Howie O Halowitz, o Howie Halowitz, ele é muito bom também, todo mundo é muito bom, assim, dos meninos, e como eu falei, os personagens são carismáticos, a escrita é inteligente, até porque, como os meninos são, entre muitas aspas, intelectuais, pessoas que são cientistas, empregos em que se exige até sei lá, uma inteligência meio alta, mas enfim, e aí que a escrita é inteligente porque além de ter que entreter com humor, ela tem que ser inteligente no nível de piadas científicas, piada com física, piada com ciência e outras coisas. E eu gosto muito da série porque ela é muito nerd, porque além disso os personagens são nerds. A série pegou todo mundo, mas ela faz sucesso principalmente com a bolha nerd. É uma série muito nerd que fala de quadrinhos, de videogames, de coisas no nível, o Sheldon não bebe, mas ele teve um dia ruim e ele tá afim de uma bebida. Ele entra lá num jogo, Red Dead Redemption, vai no bar do Red Dead Redemption, falando um pouquinho de jogo, e vai lá e toma uma bebida. É nerdice nesse nível, entendeu? Mas eu gosto e eu quero muito ouvir porque que o Ed não gosta. Cara, eu faço parte da bolha nerd. E eu acho que justamente por isso, The Big Bang Theory é uma série que eu acho que ela ofende a gente. Eu começo partindo desse princípio. Ela é uma série que foi vendida como vamos lançar uma série que vai contar como funciona o universo das pessoas nerds. E os nerds mais caricatos, porque é um produto audiovisual. Tranquilo até aí. É o nerd da física, é o nerd dos estudos, é o nerd do computador, dos quadrinhos, do videogame e tudo mais. A gente faz parte muito desse universo, eu e você. E o grande problema que eu tenho é que esses personagens, eles são tratados dentro da série da forma mais marginalizada socialmente possível. Então, o que eu sinto é que, tipo, um bully escreveu uma série sobre a gente. Por isso que talvez eu tenha tanto problema com o Chuck Lorre. Porque o que eu vejo? Eu vejo 4 personagens detestáveis. Eu não consigo ver o carisma que você trouxe, que você fala que provavelmente as pessoas tenham problemas com Sheldon. O que eu vejo? E aí eu vou bem a fundo um pouco no que eu vou analisar. Eu vejo o Howard sendo a representatividade do nerd pervertido, que é o cara que tá sempre procurando uma forma de conseguir mulheres, mesmo sabendo que ele é o cara que tá por trás do cara que nunca vai ser escolhido por uma mulher padrão como a vizinha gostosa, que é o grande ponto, né, que é 4 nerds e a vizinha gostosa, é basicamente isso, né? Então você tem um cara que é tão inteligente a ponto de invadir o satélite dos Estados Unidos para poder ver a casa das modelos da Playboy, para poder ver as mulheres peladas. Ele é o cara que coloca a câmera no carrinho de controle remoto para poder ver a menina de saia ver por baixo. E ele é a representatividade do nerd pervertido. O Rajesh, ele poderia ser o asiático, ele poderia ser o negro, ele poderia ser aquele personagem minoria, entre aspas, digamos assim. No ele caso, é a cota, né? ele é o indiano. Ele é aquele cara que ele não consegue interagir com mulheres, a não ser que ele seja bêbado ou drogado. E ele é o nerd zoado
dentro do universo dos nerds, né? Ele é o cara que o Howard zoa, ele é o cara que o Sheldon humilha quase que sempre. O Sheldon é o personagem mais misógino que tem, porque ele é tão inteligente, o cérebro dele é tão de outro mundo, ele é o novo Stephen Hawking do universo, que ele constantemente humilha intelectualmente personagens mulheres durante a série inteira. As professoras, as mentoras. Em vários momentos ele chega a questionar a própria namorada, e ele só começa a melhorar a misoginia dele quando ele começa a enxergar a namorada dele como uma igual. E aí ele começa a diminuir as inserções misóginas e machistas que ele tem em vários episódios. E o Leonard, para mim, é o mais nocivo, porque ele é o nerd legal. Ele é aquele cara que ele vê que os amigos fazem todas essas coisas erradas, ele é aquele cara que questiona as ações dos amigos, mas os amigos respondem e ele aceita. Ele é aquele cara que ele abaixa a cabeça e fala, tá bom, continua fazendo isso aí que você tá fazendo. Então, é uma série que traz 4 personagens para mim que descrevem nós, que estamos dentro da bolha nerd, de uma forma muito nociva. Isso me incomodou muito. Só que o Chuck Lorre não é burro, né? Ele não descreve 4 criminosos, digamos assim, né? Ele usa um recurso narrativo que é, pra gente que estuda roteiro, pra gente que estuda storytelling, é bastante conhecido, se chama lamp shading, que é tipo o sombreado da lâmpada, traduzindo mais ou menos assim, que é quando você faz uma inserção de algo que é errado, narrativamente, uma fala preconceituosa, ou uma fala que as pessoas iam olhar e falar, cara, não, ele não devia ter falado isso. E dentro da própria série ele já coloca a pessoa que falou aquilo, sabendo que ela está falando aquilo de uma forma errada. Tem vários momentos em que o Howard vai fazer alguma piada e ele faz uma piada, tipo, isso aqui é a típica coisa que um indiano faria. E eu sei que eu não deveria estar falando isso, mas você entende que isso. Então, tipo, é uma forma meio que dele mascarar um humor que eu não gosto, eu acho completamente errado, dentro desse universo, saca? Então, assim, ele coloca os nerds dentro de um ponto de vista socialmente marginalizados, onde eles são zoados dentro do próprio universo deles. Então, tipo, o cara que é o dono da banca de jornal não gosta dele, saca? O cara da banca de revistinha lá, meio que questiona um pouco eles, saca? Eles não conseguem ter interações sociais fora desse ciclo deles 4, até o Leonard começar a ter o interesse pela Penny, e ela começa a entrar dentro do grupo, e ela começa a trazer um ponto de vista diferente de fora desse universo. Eles se questionam muitas vezes como homens por não serem objeto de desejo que uma mulher gostaria de ter. Então, eu acho que narrativamente é uma série que gastou muito tempo não mostrando pontos interessantes do nosso universo nerd, digamos assim, mas sim fazendo piada com seus próprios protagonistas. Então, o que eu gosto sempre de dizer é que, assim, e não é nem eu que digo isso, tá? Charlie Chaplin já dizia isso, que, assim, o humor bom é quando você zoa o opressor e não o oprimido. Então, assim, a gente que é os nerds, hoje talvez a gente não seja zoado, como a gente era zoado na época de colégio, por a gente ser os moleques que não queria jogar bola, porque a gente queria pegar o livro de RPG, sentar e jogar RPG de mesa na hora do intervalo, tá ligado? Tipo, ao invés da gente querer sair pra jogar bola, a gente queria ficar em casa lendo quadrinho, tá? Eu, muitas vezes, hoje, sou mais o nerd do cinema, digamos assim. Eles ainda são muito mais a fundo, porque eles são os nerds da física, da inteligência e tudo mais lá, que eles desenvolvem. E eu concordo quando você diz que eles têm piadas muito, muito inteligentes com questões de física, de astrofísica, de videogame. Isso narrativamente é muito legal. E do próprio quadrinho mesmo. Sim, assim, sim, do universo, dos quadrinhos e tudo mais. Mas aí, por exemplo, Rick and Morty faz isso. Rick and Morty faz um humor ácido, inteligente com tudo isso, sem precisar meio que menosprezar os seus personagens. Ele usa um personagem que ele caracteriza como deplorável, que é o Rick Sanchez, e ele tem o contraponto dele, que é aquele personagem que ninguém quer por perto, que é o Morty, né? Então ele coloca eles dois dentro de um universo que segue um pouco essa questão
das viagens interplanetárias. Isso, para esse lado que você falou das questões físicas e desse tipo de humor que eles conseguem fazer. Mas o que me incomoda muito em Big Bang Theory é a forma como os 4 protagonistas são apresentados, são tratados, sempre como se o fato deles serem nerds que não apresentam nenhum perigo para a sociedade, digamos assim, fosse uma situação permissiva para justificar a forma como eles agem. Tipo, ele age assim porque ele não consegue ter uma mulher, então tudo bem ele invadir um satélite para olhar a mansão da Playboy. Não, ele é realmente muito inteligente, então faz sentido ele estar falando assim com a professora. O Leonard não vai querer se entrar em conflito com os amigos dele, porque ele só tem esses amigos, entendeu? Então, tipo, tudo isso, na verdade, são pontos que quando eu comecei a assistir mais a fundo, começou a me incomodar. Eu falei, cara, eu não quero terminar de assistir essa série porque eu tinha muita expectativa, eu tinha muita vontade de ver uma série que retratasse o nosso universo nerd de uma forma tão menos nociva da forma com que ele trata os 4 protagonistas, digamos assim. Então esse é meu grande problema, meu grande argumento para não gostar de The Big Bang Theory. Caraca, que tarefa discordar de tu agora, hein? Que tarefa. Quando o Ed fica mais técnico, é aí que eu lembro e remeto ao que eu falei no começo do podcast, que ele é o mestre cinemático, diretor, roteirista, continuista, tudo, o cara manja mesmo. E eu vou te falar, hein, vou falar para vocês, é difícil contra-argumentar contra esse cara aqui, viu? Mas vamos lá. Cara, eu acho que eu nunca discordei tanto de tu. Eu acho que os personagens, eu falei do mundo nerd, o fato deles mostrarem o mundo nerd é que não é de um jeito que eu me sinto representado pelos personagens, porque eles são, e esse vai ser o meu ponto, é que eles são super exagerados, do mesmo jeito que você tem em outras séries, como o próprio Brooklyn Nine-Nine, aquilo ali não é uma representação de como os policiais são, entendeu? É uma super exageração do personagem para efeito cômico. E tu falou de certas situações em que torna esses personagens detestáveis. Para ser sincero, eu não lembro de situações tão criminosas, entre aspas, assim, na série. Mas, voltando à super exageração dos personagens, como eu falei, eu acho que eles não representam os nerds, eles nunca representaram. Eu acho que o fato deles mostrarem, ter uma série em que tinha pelo menos como proposta no começo, como você falou, mostrar mais do mundo nerd, mostrar mais de quadrinhos, jogos e tudo mais. Isso eu acho legal. Essa ideia eu acho legal, mas eu acho que aqueles personagens, eles não representam quase ninguém do mundo nerd, do mundo geek, do mundo, enfim, da cultura pop. Eu não acho que eles representam, lógico que deve ter uns moleques catarrentos desse jeito e tudo mais, super nerdzão naquele nível, mas não acho que eles representam, como eu falei, uma super exageração para efeito cômico. Em relação ao jeito que o Sheldon trata as pessoas, as mulheres e tudo mais, eu acho que você tem um ponto, mas não é um ponto completo. O Sheldon não é detestável só com mulheres, ele é detestável com absolutamente todo mundo, a mãe dele, todos os homens, todas as mulheres, ele é detestável com todo mundo, e esse é o personagem, sabe? E como eu falei, ele, e muito bem pontuado pelo que tu falou do Chuck Lorre, parece que a série foi feita por um bullying, talvez tenha sido mesmo, e talvez o Chuck Lorre se colocou dentro da série através do Sheldon, porque ele é detestável. Ele é o filho da mãe que zoa todos os amigos, zoa todo mundo, fala da loira burra, fala do indiano, fala do taxista e tudo mais, e ele é esse personagem odiável com absolutamente todo mundo. Diga. Só um ponto rapidinho, não vou te interromper muito não, mas assim, ele não zoa. Ele fala sério. Essa é a grande diferença. Não. Tá, não, eu usei a palavra zoa, mas como eu tava falando, ele é detestável com todo mundo, não é zoar. Então vou mudar essa parte do zoar, até porque não transmite a minha ideia que não, ele é detestável, ele é uma pessoa ruim. Ele é uma pessoa, ele é um otário, ele é um cuzão. É isso, o Sheldon é, só que eu acho que a concepção dele é essa. E eu acho que tem o carisma nisso. É meio bizarro de falar isso, mas eu acho que tem um carisma nisso porque é o objetivo dele. Ele cria as situações engraçadas sendo um cuzão. E antes que alguém fale, você ama um cuzão e tudo mais, nossa, você ama um cuzão, não sei o quê. Mas todo mundo, na ficção, pelo menos
todo mundo que assiste filme, série e tudo mais, em algum ponto amou um cuzão. Você, na sua cabeça, você entende que ele é um personagem detestável, mas você fala, que merda, eu odeio gostar desse cara porque ele é detestável, mas ele é carismático no sentido dele, sabe? Tem muitos personagens assim, como o próprio o Steve Carell no The Office, assim, ele é muito detestável em muitos momentos, mas você não consegue odiar o cara porque ele é engraçado e tudo mais, pelo menos na primeira temporada ali que eu assisti. E é isso, eu acho que o Ed falou que o Sheldon, ele é misógino e tudo mais, e é detestável com as mulheres, isso é verdade, mas eu acho que não é o ponto completo, ele é detestável com todo mundo, e eu não concordo com o Ed que os outros personagens seguem essa linha de serem uns FDP, eu acho que eles tentam ser os melhores que eles podem, apesar mas são estereótipos, sabe? O Raj é um indiano que não consegue falar com mulher e tudo mais, aí ele tem que beber ou usar alguma coisa para falar com as mulheres, mas ele tá tentando, e isso é, é proposital, sabe, para ter as situações cômicas, e como eu falei, são super exagerações dos personagens, eles não representam ninguém, mas eu acho legal o fato de ter esse pouquinho do mundo nerd, esse pouquinho da cultura nerd. A série não pegou, como eu falei, só essa bolha, e eu concordo com o Ed que talvez o problema da série tenha sido se vender de uma maneira que ela não foi feita para ser, que foi o quê? Vamos exaltar os nerds. Porque, como o Ed falou, eles não exaltam os nerds. Aqueles lá não representam ninguém. Eu não me sinto representado pelo cara que vai falar com a mulher e precisa beber ou usar droga. Eu não sou um cuzão como o Sheldon. Eu não sou o Leonard, que é meio bobão, mas é muito bobão por ser bonzinho demais às vezes e até passar pano para os amigos, como o Ed falou, para certas situações. Mas, de novo, eu não lembro de situações tipo criminosas que o Ed falou, mas claro que deve ter alguma coisa deles usarem a inteligência para fazer algo que pode ser um crime e tudo mais. Mas eu não me sinto representado por nenhum deles, mas eu dou sim risadas, e eu acho que esse é o propósito da série. Eles exageram absolutamente toda a situação e todo personagem para te fazer rir, e eu acho que ela cumpriu o objetivo, e não acho a série tão problemática como o Ed acha, até porque se ela fosse tão problemática assim, eu acho que muita gente meio que se recusaria a aparecer, e tem muita participação legal assim de sei lá, da Princesa Leia até passando por, sei lá, muitos outros personagens. Mas enfim, assim, eu gosto. Eu não sei se meu ponto ficou bem explicado, mas eu acho que é isso que eu acho da série. E eu não discordo de tu, saca? Eu acho realmente que ela tem muitas coisas que dão pra aproveitar. Só que do meu ponto de vista, eu olhando, eu não consegui simplesmente seguir porque eu consegui enxergar esses personagens. Você, por outro lado, não conseguiu enxergar eles dessa mesma forma. Então, assim, ok, saca? E eu concordo, tipo, tanta gente boa não participaria se ela fosse tão problemática do ponto que eu enxergo. Só que do ponto que eu enxerguei, me incomodou a chegar a tal ponto que eu não queria mais, não perdi a vontade de ver. Talvez eu criei tanta expectativa a partir do que era vendido, comercializado na época que ia começar, que quando eu tive um choque de realidade quando eu fui ver que não era bem aquilo. Então, a partir disso, eu pude começar a observar coisas que talvez nem todo mundo tenha visto, entendeu? E talvez o meu Não, com e certeza. talvez a minha visão esteja errada, mas é porque eu vejo dessa forma e eu precisava expor meu argumento, porque a gente está aqui com esse papel com a verdade de dar o nosso argumento, o nosso ponto de vista. E você que está ouvindo a gente, vai lá no Instagram agora e vai comentar na postagem desse episódio o que você acha de Big Bang Theory, porque a gente quer ouvir você. Sim, não, e cara, que isso, longe de estar errado, é uma coisa que, longe de tu estar errado, e também não acho que eu estou errado. Como a gente sempre fala, a arte subjetiva, o jeito que você absorve as coisas, o jeito que você experiencia algo é diferente, então tua visão é super válida, assim como a minha, assim como de qualquer outra pessoa, e como o Ed falou, a gente está aqui para expor os nossos pensamentos, mas é, ninguém está certo ou errado, são visões diferentes da série, e a gente sempre trata com respeito, e sempre foi assim, e sempre vai continuar sendo assim. E aí, E aí, Ed, agora quer puxar outra polêmica aí? Ou quer que eu fale? Manda você, vai lá, eu já sei qual que é, vai lá.
Tá bom. Até porque esse é um posicionamento bem público meu, assim. Todo mundo que já me conhece, que convive comigo e já acompanha o canal há algum tempo, sabe desse meu posicionamento em relação a essa série que você vai falar agora. Ixi. Olha, o Ed falou que muita coisa bebeu da fonte que é Seinfeld, e eu acho que uma das principais, assim, não tem como não comentar de duas, que é Friends e How I Met Your Mother. E vou até ser um pouco polêmico, talvez até menos do que. Mas vai ser polêmico. Eu gosto muito de Friends, só que eu acho inferior a How I Met. Eu gosto muito mais de How I Met. Eu acho a escrita de How I Met muito mais inteligente. O carisma dos personagens é igual, assim. Os personagens de Friends são extremamente carismáticos. E a escrita também é muito boa, mas eu acho o How I Met muito melhor, assim, eu acho que as situações, a dinâmica do episódio, que tem vai e volta, flashbacks, muita coisa acontecendo, ceninhas engraçadas, coisas aleatórias como um bode aparecendo, tipo, na primeira e segunda temporada, que vai explicar 3, 4 temporadas depois que aconteceu, e os personagens são muito bons, não tem como, todos eles são carismáticos, eu gosto muito mais do que Friends, mas Friends é Friends, é importante para todo mundo, para todo o mundo, e é muito boa também, só que eu acho o How I Met muito melhor, e How I Met eu acho que tá no a minha primeira top 1 aí de séries favoritas da vida, e, e agora o Ed vai falar o que ele acha dessas séries. Seinfeld, para mim, está para Família Soprano, assim como Friends está para Breaking Bad. Eita! E How I Met Your Mother não tá para lugar nenhum, assim. Como eu falei, eu acho How I Met Your Mother muito derivada de muitas coisas que eu vi, e possivelmente isso se dê ao fato de eu ter assistido essas séries nessa ordem. Seinfeld, Friends, How I Met Your Mother. Eu consigo ver muitos pontos positivos de How I Met Your Mother. Pessoalmente, eu me identifico muito com o protagonista, com o Ted Mosby. Eu me enxergo muito naquele personagem. Então, constantemente, quando vem aquelas brincadeirinhas de Instagram, tipo, você em 4 personagens, o Ted Mosby sempre tá lá, porque eu tenho um pouquinho dele. Mas é uma série que não me encantou da mesma forma que Friends me encantou, por exemplo, e como Seinfeld me encantou absurdamente, assim. Eu acho que Friends, ela tem uma construção de química entre os personagens que pouquíssimas séries conseguiram, assim, na história, saca? Desenvolver a forma, as peculiaridades de cada um que existe dentro de Friends, e eram 6, não eram 4, né? 4, Digamos assim. é mais difícil. Era muito mais difícil para o mesmo tempo de episódio. Então, isso que você falou, que por exemplo, do bode que aparece em 2 temporadas, que só vai ser explicado lá depois, que são, tipo, ganchos narrativos que a série vai jogando e que vão se desenvolvendo no decorrer das temporadas, isso bebe muito de Friends, por exemplo. Friends tinha um We Were On a Break, né? Tipo, a gente tinha terminado, que volta constantemente em diversos episódios, que um grande gancho narrativo dos personagens será que o Ross vai terminar com a Rachel ou não? Como assim? Aí eu acho diferente, Né? aí eu acho diferente. Então, assim, tem essas coisas que vinham acontecendo, e que, assim, eu acho um esforço válido de How I Met Your Mother tentar trazer coisas diferentes. Então, tipo assim, essa questão de você não saber quem tá contando aquela história, e ter todo o desenvolvimento, e a parte emocionante de quando você descobre ali quem é a mother, né, da série, digamos assim. Então, tipo assim, tem algumas coisas que eu acho legal em How I Met Your Mother, só que não me pegou. Simplesmente não me pegou. Eu acho que ela tem pontos muito engraçados. Muitas pessoas elogiam e acham assim, tipo, caraca, o Barney Stinson do Neil Patrick Harris é uma das coisas mais legais da série e tudo mais. Eu não sei. Algumas coisas que ele faz eu acho legal, só que eu acho ele muito batido também para muitas coisas. Eu acho que os desenvolvimentos dos romances dessa série não casa para mim.
Tipo assim, eu pensando como se eu tivesse feito parte do grupo de pessoas que estavam escrevendo How I Met Your Mother, eu teria entrado em conflito com eles em algumas decisões, porque eu acho complexo, assim, as escolhas de que eles fecham alguns relacionamentos, e eu não vou falar tanta coisa porque vai que alguém ainda não assistiu, né? Ixi, é mesmo. Mas você sabe do que eu tô falando, eu não acho que casa, não vejo a mesma química que existia, que é vendida nas primeiras temporadas do que acontece com o casal principal. Só que esse incômodo precisa existir para que a série possa existir, no final das contas, né? Então, tipo assim, eu acho que os personagens do Jason Segel e da Alison Hannigan, né, que é a menina que fez American Pie, eu esqueci o nome, o Marshall e a, como é que é o nome? O Marshall e A Lily. a Lily, o Marshall e a Lily. Tem momentos de verdade que eu acho que, cara, eles flutuam na série, assim, sabe? Porque a força narrativa da série, para mim, meu ponto de vista, é Robin, Barney e Ted Mosby. A força é esse trio. Tanto individualmente, quanto nas relações entre eles, né? E o Marshall e a Lily, muitas vezes, eles funcionam só para ser gatilhos de desenvolvimento dos outros personagens, né? Eles estão ali para ser, sei lá, o que a gente brincava com o Dedé e o Didi, aí eu vou ser bem, com comparação meio nada a ver, tipo, eles são meio que só escada para as outras histórias, assim, saca? Tipo, o Dedé era a escada do Didi. O Dedé existia nos Trapalhões pro Didi fazer a piada dele brilhar. Então eu senti um pouco isso, por mais que eles tenham seus momentos de protagonismo, mais ali algumas temporadas para frente, algumas coisas que envolvem eles têm uma força narrativa maior, eu sempre vi eles mais como personagens que talvez, se não existissem dentro da série, algumas coisas poderiam deixar de acontecer, mas a maior parte da série poderia ter sido desenvolvida. Diferente do que eu vejo em Friends. Eu acho que, cara, se você tira qualquer personagem de Friends, a série não funciona. Porque todos eles funcionam numa sinergia circular tão forte, velho, que, cara, você precisa ter a Mônica, você precisa ter o Ross, você precisa ter o Chandler, você precisa ter o Joey, você precisa ter a Phoebe, você precisa ter esses personagens, saca? E até os personagens secundários, aqueles caras que aparecem, sei lá, o cara que é o dono do Central Perk, que é o garçom lá, o dono do bar. Quando ele aparece, ele tem um propósito para ele aparecer. As ex-esposas do Ross, ele tem as cargas do porquê que elas existem e aquilo vai acontecendo e vão puxando as histórias. E eles desenvolvem muito bem o enredo entre eles. Eu acho que, tipo assim, é aquilo que eu falei. Basicamente, eu acho que o carisma que faz com que esses 6 personagens juntos funcionem e faz com que cada um individualmente seja irretirável da série e insubstituível dentro da série, eu não vejo isso dentro de How I Met Your Mother, não me pegou com a mesma força. Não acho uma série ruim, não acho uma série boba, igual eu sempre falo. Eu entendo o público que ela tem. E aí, até parando pra ver assim, eu vejo que muita gente mais nova do que, tipo assim, alguns anos mais novos do que a minha idade, preferem o How I Met Your Mother do que Friends, por exemplo. E nem colocam Seinfeld em questão, porque às vezes nunca nem viram Seinfeld, né? Então, o que eu tenho meio que para falar desse comparativo é isso, assim, eu acho que é uma série que tem o seu valor, tem o seu público, é uma série que agrada, que ela tem um nicho narrativo muito diferente do que Friends. Friends é uma série noventista, assim, saca? Então, tipo assim, querendo ou não, ela vai ter as coisas datadas dela, da época dela, diferente do que How I Met Your Mother, que já tem uma pegada mais moderna porque a gente tem, né? Só que não me pegou tanto quanto Friends. Friends foi uma série que no começo eu também pensava que eu falei, cara, não vou assistir outra série gigante assim, pô, acabei de ver Seinfeld aí, muitas temporadas, vou assistir assim só pra ver de qual é que é, e quando eu vi, eu tava lá comprando o box na Cultura e assistindo todos os episódios de umas férias, assim, eu sentei. E quer ver um outro exemplo do porquê que eu acho foda Friends, por que eu acho Friends mais foda do que How I Met Your Mother? Se tá passando um episódio de How I Met Your Mother zapeando na televisão, não me prende, eu passo rapidão assim.
Se tá passando um episódio de Friends da televisão, ele tem um magnetismo comigo do mesmo jeito que um Todo Mundo Odeia o Chris ou um Maluco no Pedaço tem. Então, é uma série que, tipo assim, independentemente do episódio que tá passando, eu pararia para assistir, eu conseguiria me localizar naquilo e curtir e aproveitar o mesmo momento. Do que How I Met Your Mother, que simplesmente não me pegou. É uma série que não me pegou. Não é uma série que eu acho ruim, eu acho apenas inferior a Friends e a Seinfeld. Cara, depois que tu comentou, agora que tu comentou, eu achei que isso ia ser muito mais polêmico do que The Big Bang Theory, mas The Big Bang Theory deu mais pano pra manga. Não esperava. Mas eu concordo contigo na parte de Friends realmente ter começado no ano 90 e terminado mais para o começo dos anos 2000. Isso já faz ela ser de uma época diferente e ter uma pegada diferente. Para mim foi certíssimo o que tu falou sobre realmente ser mais contemporâneo, assim, ser mais novo, mais moderno e tudo mais. E eu gosto porque eu acho que realmente o fato dele ter essas coisas diferentes, de ser uma narração no futuro, sobre o que aconteceu, aí você cria uma expectativa e tal, sobre quem vai ser a mãe e tudo mais. Quem estava assistindo na época também pegou muito, tipo, a série vai acabar aqui, será que essa vai ser a mãe? Aí a próxima temporada vai acabar e tudo mais, e aí a série foi renovando pelo sucesso que fazia e chegou até a nona e tudo mais. E tem muitos mistérios, assim, tem muito gancho que eu acho diferente de Friends. Não acho que o relacionamento do Ross e da Rachel seja comparável aos tipos de ganchos que a gente tem em How I Met Your Mother, como o do próprio Bode, mas logicamente é comparável com o Ted, toda vez que ele conhece uma nova mulher, será que é, será que não é, aí fica nessa enrolação. Isso já se compara com Rachel e Ross, o próprio relacionamento do Ted com a Robin e tudo Concordo. mais, essas barrigas, para mim são até barrigas, assim, são coisas meio problemáticas, porque eu acho que eu tenho um problema com Rachel e Ross, do mesmo jeito que depois para quem não viu Friends ainda, mas é, mais para frente também tem um problema com Rachel e Joey, então eu acho que tem umas barrigas, mas como a gente falou, não tem como você tirar um dos seis, mas eu acho que isso também funciona para Harmette. Sabe esse problema Rachel e Joey? Hum. É o meu problema com How I Met Your Mother. É isso. Fala aí, Rapidex. Imagina se Rachel e Joey tivesse dado certo. Seria How I Met Your Mother. Esse é meu incômodo. Meu incômodo principal, digamos assim. Talvez seja isso. Você foi no ponto que eu esqueci de falar. Talvez seja isso. Muito bom. Não, e como eu falei, isso para mim é uma barriga. Assim, é muito difícil já percebi pros produtores e roteiristas desenvolver um romance que funcione muito bem, assim, sabe? Tu falou do Marshall e da Lily, é aí que eu entro no ponto, eu acho que eles funcionam muito bem, não acho que eles são dispensáveis, eles, às vezes sim, têm esse papel de motivador de arco dos outros personagens, mas todos os personagens têm um com os outros, eu acho que a sinergia que tem em Friends, tem em How I Met, pelo menos para mim, não tem como tirar nenhum deles, se você tira, enfim, se você tira qualquer um deles, para mim já não funciona a série, também, para mim é mérito das duas, mas as duas são muito boas, a escrita é maravilhosa, os personagens são ótimos, assim, para mim, tu não gosta muito não é que tu não gosta do Barney, tu comentou do Barney, que o pessoal fala que é o melhor personagem, não sei o que, cara, ele é muito bom, ele se sobressai sobre os outros, logicamente, e ele é muito bom, só que eu acho que todos são muito bons, sabe, ele só é muito bom acima dos outros que são muito bons, mas Friends também todos os personagens são muito bons, não tem como tirar ninguém, e é só isso que eu queria falar, que eu acho que nas duas séries não tem como tirar ninguém, a sinergia entre eles, assim, é, é incrível, e para mim um funciona de escada para o outro sempre, e eles estão sempre mudando esse papel. E eu acho que é isso, acho que a gente terminou, só que eu lembrei de uma série, cara, que eu quero comentar super rápido, até porque acabei de ver um trailer hoje, não sei se foi lançado hoje, quarta-feira, talvez tenha sido antes, que Dead Seventh Show, a gente não comentou aqui,
mas é muito boa, não tinha como a gente deixar de mencionar. Assistam, tá disponível em algum streaming, não lembro em qual, acho que de qualquer maneira, eu precisava comentar de Dead Seventh Show, porque hoje saiu o trailer da continuação, que é Dead Ninety Show, e vai ser vai ter os Foremans, né, os pais do Eric, e vai ter um elenco novo, um elenco jovem e tudo mais, e é isso, vai sair Dead Ninety Show em algum ponto do ano que vem, e é isso, fica aí a menção mais do que honrosa para Dead Seventh Show. Show de bola, eu tinha visto esse trailer do Dead 90 Show. Tomara que seja boa, tanto quanto Dead Seventh, né? Dead Seventh lançou Mila Kunis e Ashton Kutcher pro mundo, né? Então, eu joguei Nossa, no Google, outra. Joguei no Google rapidão aqui, não tinha, tá? Não mostra nenhum Não stream. tinha, não tem? Não mostra nenhum poxa, stream. saiu então. E aí, talvez com essa estreando, talvez a Netflix puxe, né? Sim, nossa, seria muito bom. Cara, e tu falou agora de lançar pessoas pro mundo, tem que mencionar Freaks and Geeks também, né? Eu lembro de estar assistindo há muito tempo, não lembro de absolutamente nada. Eu assisti, eu juro, mas eu não lembro de nada, assim. Eu só lembro que tinha o Marshall e todo mundo, assim, que fez coisas de humor depois, assim. Freaks and Geeks lançou o próprio Jason Segel, né? Que a gente tava falando agora de Exatamente How I Met Your Jason Segel, Mother, Marshall. James Franco, Shia LaBeouf tem na série, né? Se eu não me engano, tem ele lá também. Sim. Não, e eu tava justamente tentando lembrar aquele também que... Caraca, que fez todo o filme de comédia. Seth Rogen. O Seth Rogen. Exatamente. Exatamente, ele que eu tava tentando lembrar. O cara tá em tudo. Seth Rogen tá em tudo. É isso, pessoal. Falamos um pouquinho de comédia, um pouco do que a gente gosta, um pouco do que a gente não gosta. Falamos de polêmicas, argumentamos fortemente aqui os nossos pontos de vista aqui no finalzinho do episódio. Muito obrigado você que assistiu, ouviu tudo daqui até o final. Espero que a gente tenha conseguido trazer algumas indicações para vocês de algumas séries que vocês tenham deixado passar, que vocês agora tenham aí um cardápio interessante para acompanhar o almoço de vocês. Brunão, muito obrigado por trazer essa pauta para a mesa, foi um dos episódios mais legais de gravar, principalmente porque esse episódio é a essência das nossas discussões do dia a dia, do porquê que a gente decidiu criar esse podcast, eu e você, você e eu, porque é o que a gente gosta de fazer, confrontar pensamentos. Quando a gente discorda um do outro, a gente sempre consegue trazer esses pontos de vista, essas argumentações, e até então a gente não tinha chegado num tema que a gente discordasse tanto a ponto de trazer pontos de vista tão diferentes para que daqui para frente vocês possam escolher aí um lado ou criar a opinião de vocês, que é na verdade o que a gente espera de verdade. Cara, é muito bom. É importante tu falar isso, porque assim, a gente sempre debate, mas é sempre com muito respeito. A gente até brinca que ela possa ficar mais acalorada no começo de quando a gente vai falar de algo. A gente até fala, isso me deixou puto. Cara, você criou um rage aqui agora, mas nunca é assim. É sempre com respeito, e respeito não só entre a gente, mas respeito a quem tá ouvindo, que não quer que uma briga, não quer que violência. O mundo já está muito cheio de loucura. Aqui é um espaço de paz, um espaço safe para debate entre amigos, e é um debate para vocês, e tudo, como eu sempre falo, tudo que a gente faz aqui é para vocês. Como o Ed pontuou, essa pauta surgiu para salvar o seu almoço, para salvar o seu café, porque de verdade, gente, eu não consigo, eu sei que o Ed também não consegue tomar café, almoçar, se não tiver ali um negocinho de 20 minutos na televisão. A gente tem que ter, e preferencialmente tem que ser de comédia, e foi disso que surgiu esse episódio. Então, muito obrigado por vir até aqui. Eu sei que ficou um pouquinho maior do que os outros episódios, mas a gente aprecia de verdade quando vocês ouvem até o final.
Segue a gente lá no YouTube, canal do Erd, Instagram, @canal do Erd. Aqui no Spotify, lembra de dar nas estrelinhas, deixa a avaliação de vocês para que o nosso podcast se torne cada vez mais relevante e chegue para mais pessoas. Esse é o episódio número 9. A partir do episódio número 10, que é o que vai sair semana que vem, todos os episódios estarão disponíveis em áudio, também no YouTube, para vocês. Brunão, muito obrigado. Galera, valeu, um abraço e até o próximo episódio.